Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo vai ser um vídeo explicativo para apresentar para vocês orientações gerais de como nós vamos trabalhar. Tem um outro áudio com a outra atividade e esse vídeo aqui vai tratar basicamente como nós vamos trabalhar na nossa matéria, como que nós vamos organizar aí os nossos estudos, tá? As orientações gerais aqui, elas serão seguidas durante esse período da pandemia, esse período em que os nossos estudos serão estudos virtuais, estudos remotos, por meio do Google Sala de Aula e por meio do site que a professora Cris de Informática criou aí para que a gente tenha esse canal, esse contato, tá? Então, vocês vão escutar aqui as orientações, ver as orientações direitinho, para a gente trabalhar de forma bem organizada, com bastante dedicação, com bastante organização, tá? Eu sei que o momento é muito difícil, na verdade está sendo difícil para todos nós, para os nossos familiares. Na verdade é uma pandemia, ou seja, algo que é global, afeta todos nós. Mas nós temos que seguir. E seguir com paciência, com tolerância e, sobretudo, com a compreensão necessária para entender que tudo isso vai passar e que eu espero que em breve estejamos juntos novamente na nossa escola, retomando as nossas atividades. Nós tínhamos um calendário de atividades bem legais, mas tivemos todos esses problemas e por conta disso nós paramos. E quando retornar, nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho, tá? A prefeitura encontrou, buscou um meio de que vocês não ficassem sem as atividades de vocês, e para isso eles criaram a trilha das aprendizagens. O que é a trilha das aprendizagens? Esse material que vocês vão receber, esse material é um material que vem em forma de apostila, e essa apostila contém as matérias que vocês têm aí na escola. Foram professores da prefeitura que elaboraram esse material para vocês com muito carinho, pensando nos conteúdos importantes que vocês devem ter nesse período à distância, como nós não estamos na escola. Então, é necessário que a gente tenha bastante seriedade, porque quando voltar às aulas, vocês vão levar essa apostila e eu, na minha matéria, eu vou corrigir, até porque eu vou passar esse tutorial com passo a passo tudo que nós faremos, né? Então, precisa fazer com bastante seriedade, como se estivesse na escola, precisa fazer com bastante dedicação, bem organizado, tirar o horário de estudar, ter uma rotina de estudos, fazer a leitura que vem de sugestão, procurar estudar mesmo. Eu tenho certeza que vocês estão buscando alguma coisa, mas com a apostila é mais sistematizado, ela vem aí mais organizada e eu vou trabalhar as atividades aí, atividade 1, atividade 2, atividade 3, de acordo com a disponibilidade da trilha de aprendizagens. Eu acredito que até acabar esse material, nós já tenhamos voltado, já tenhamos retornado aí as nossas atividades, e caso não tenha, a prefeitura vai disponibilizar alguma outra coisa, mas eu estou confiante de que vai ser suficiente para a gente voltar antes, tá? Eu vou pedir para vocês responderem as atividades a lápis diretamente aí, tá? Diretamente na apostila mesmo, tá certo? Agora, vamos ver aqui a nossa de língua portuguesa. As atividades de língua portuguesa, elas vão começar a partir da página 25. A página 25 é a página que dá início aí à matéria de língua portuguesa,
na apostila de vocês. Então, a cor laranja é a cor que vai identificar aqui a nossa matéria, tá certo? Nós vamos trabalhar por atividades. Vem a atividade 1, que vai explorar um tipo de texto. Vem a atividade 2, que vai explorar um outro tipo de texto, que nós chamamos de gênero textual. E já vem os espaços aí para vocês responderem já diretamente no material, assim como cadernos de saberes e aprendizagens, tá? Então, vocês vão responder diretamente aí, eu vou explicar o passo a passo, eu vou passar todas as orientações, podem ficar tranquilos. E se tiver alguma dúvida, no meio virtual que nós teremos de contato aí, vocês vão poder tirar as dúvidas comigo, estarei à disposição para o que vocês precisarem, tá? Então, podem ficar tranquilos. Se tiver alguma coisa que não entendeu, anota, que quando a gente se encontrar, a gente tira todas as dúvidas. Eu não quero deixar o meu aluno preocupado porque tem alguma dúvida. Tá certo? O material é bem bonitinho, é bem organizado. Então, nós vamos trabalhar com esse material explorando tudo que tem aí. Então, eu vou pedir para circular texto, vou pedir para circular algumas coisas no texto, eu vou pedir para fazer alguma pesquisa que tenha aí, tá? Então, precisa tirar um dia na semana para estudar a nossa matéria, ou dividir aí em 2, 3 dias para estudar, tá bom? Nós vamos trabalhar, eu até coloquei aqui para vocês, nós vamos trabalhar com as páginas 26, 27, 28 e 29, tá? Dessa semana. E essas atividades, elas vão vir aqui pra gente. Atividade 1, coloquei a identificação aí para vocês verem. O gênero que nós vamos estudar é o gênero conto. Contos e encantos. Como esse vídeo é um vídeo explicativo, vocês vão ver lá na outra atividade o passo a passo para realizar, que eu também gravei um áudio explicando. Esse vídeo aqui é um vídeo assim bem geral, tá? Então, atividade 1, vem a atividade 1, a temática, que vai ser o conto. Vem trilhas de conhecimentos, que são informações que eu vou explicando também passo a passo. O que são essas trilhas do conhecimento? Que são conhecimentos ligados à atividade que nós vamos fazer. São conhecimentos que é necessário que a gente leia com bastante atenção para guardar essas informações que são informações importantes para a gente, tá? Então, nesse caso aqui, atividade 1, contos e encantos, eu coloquei a setinha aqui para vocês observarem que nós vamos trabalhar aqui com o conto popular. Esse conto é um conto do povo que foi produzido, é uma narrativa, é um tipo de texto narrativo, é uma história que foi produzida na tradição popular, ou seja, por pessoas. E quais as características do conto popular? O conto popular, ele vai sendo passado de geração para geração através da oralidade, ou seja, falando, tá? A pessoa mais velha vai passando para os mais jovens e os mais jovens vão falando, tá? Tem aqui algumas informações sobre os elementos estruturais da narrativa e na sequência vem pra gente aqui um texto, que é um conto para a gente fazer a leitura. Depois desse conto, nós vamos responder as questões, tá? Então, eu vou fazer a leitura do conto e à medida que eu vou fazendo a leitura do conto, vocês vão sublinhando, circulando todas as personagens que aparecem aí no conto, tá? O título do conto é Os Três Moços, que são 3 personagens mesmo, 3 irmãos, 3 rapazes que participam da narrativa. E essa narrativa é uma narrativa simples, uma narrativa muito tranquila. Como é um conto popular, esse conto
vai trazer elementos da cultura popular, da cultura do povo, trazendo ensinamentos, trazendo valores, trazendo atitudes e comportamentos de um povo de uma determinada época, de uma determinada região. Aqui nesse caso, como é um conto que vai ter como personagens aqui rei e princesa, a gente vai pensar aqui no contexto histórico de Idade Média, de feudalismo, tá? Então, de um modo geral, nós temos aqui esse rei, e esse rei vai procurar um pretendente para a sua filha, a linda princesa, e ele impõe aí para esse pretendente que precisa trazer algo muito especial, algo que lhe cause bastante admiração. Então, nós vamos ver o enredo, vamos observar aqui as personagens, vamos observar o tempo, o espaço, o narrador que vai contando a história. E tem algo importante aqui, o discurso. O que é o discurso? É a forma como o narrador ele vai apresentar para a gente essa narrativa, como que ele vai contar a história para a gente. E se vocês observarem, e depois nas aulas eu vou voltar com isso daqui que é importante, o narrador ele vai apresentar muitas vezes aqui o discurso direto, ou seja, a fala das próprias personagens, ele reproduz exatamente do jeito que as personagens falam, tá? E esse conto é do Silvio Romero. Aqui nós temos a interpretação, o estudo do texto, certo? E o estudo do texto aqui é a interpretação. A gente lê o texto e depois nós vamos apresentar a nossa compreensão desse texto. Ele vai trazer... A apostila, quando foi elaborada com espaços para que vocês respondam diretamente aqui. Então, vem a questão e vem já as linhas que vocês podem responder. Então, por exemplo, a primeira questão. Você gostou do texto? Escreva o trecho que mais chama a sua atenção. Eu até no outro áudio, eu expliquei essa questão, que seria deselegante a gente de cara já dizer que não gostou. De forma mais elegante, você pode apresentar que não é o seu gênero predileto ou é o seu gênero predileto e o trecho que você mais gostou. Por quê? Porque às vezes não é o gênero preferido do aluno e ele fala, eu não gostei. É indelicado, é deselegante a gente ter esse tipo de postura. Por quê, professora? Porque qualquer texto apresenta para a gente informações, conhecimentos, e esse conto aqui está contando uma história para a gente e está trazendo aqui valores de um povo, de uma época. Então, seria deselegante da nossa parte já dizer de cara, eu não gostei do texto, tá? A gente tem que tomar cuidado, inclusive, na hora de responder essas questões, especialmente vocês que são alunos que são bem preparados, tá? A próxima questão vai trazer um quadro, e nesse quadro vocês vão preencher diretamente aí as personagens que participam da narrativa, todas as personagens, tá? Então, se a gente contar ao todo, nós temos as personagens principais ali e temos personagens secundárias, coadjuvantes que participam também. Então, vou dar um exemplo. Aquele senhor que vende a bota, que está lá oferecendo a bota, esse senhor também é uma personagem, ele participa aqui da narrativa. Então, ele precisa ser mencionado como personagem. O menino que vende o cravo também é considerada personagem, tá? Então, tem que observar tudo isso. A outra questão, as outras questões são para ser respondidas aqui também, vão trabalhar com o tempo da narrativa. Se essa narrativa é uma narrativa que acontece num tempo muito remoto, um passado anterior a outro, muito distante, e vocês vão apresentar aqui como que o narrador começa situando o leitor no tempo em relação a quando essa história acontece. Então, ele não utiliza
Era uma vez, ele utiliza uma outra expressão. Então, quando ele começa a contar a história, qual é a expressão que ele utiliza para passar para o leitor quando acontece essa história, tá certo? A outra questão vai trabalhar com o tempo também, mas nós temos aqui termos em negrito, esses termos destacados aí, você vê? Esses termos são verbos, todas essas palavras destacadas são verbos. E o verbo, na narrativa, é aquela palavra que vai apresentar as ações das personagens, estados ou fenômenos da natureza. Então, os verbos, eles são importantíssimos na narrativa. São eles que vão indicar as ações das personagens e quando essas ações acontecem, tá certo? Então, se a gente pensar aqui, saíram é uma ação que acontece quando, tá? E aí você vai assinalar aqui. São ações que já aconteceram, que estão acontecendo ou que vão acontecer, tá? Na próxima página, na página 29, nós temos aqui uma sequência e o exercício pede para vocês enumerarem